Buenos días. Bom dia. Vamos a continuar nuestra lección donde lo habíamos dejado. Vamos continuar a nossa aula onde nós tínhamos parado. Habíamos hablado del libertarismo. Nós tínhamos começado a falar de libertarianismo. Habíamos visto al gobierno federal pequeño, Nós vimos o governo federal pequeno, al Partido Republicano, o Partido Republicano, cuando iba a imponer su libertad sobre la igualdad. e quando eles impõem a sua liberdade sobre a igualdade. ¿Sí? Su libertad dijimos que no era, Nós dissemos que a sua liberdade não es pura. é pura. ¿Sí? Sí, dijimos que la combinan con lo moral. E nós mencionamos que eles combinam isso com o que é moral. Pero cuando vamos a los libertarios, Mas quando nós vamos para os libertários, ellos tienen una libertad pura. eles têm uma liberdade pura. Dijimos que ellos usaban un lema que era vive y deja vivir. E eles usam o lema que é viva e deixe viver. ¿Sí? También habíamos etiquetado algunos de los temas que ellos estarían de acuerdo. E também colocamos alguns pontos, alguns temas que eles estão de acordo. ¿Sí? Y parecía algunos temas con los que estaríamos de acuerdo. Alguns dos temas até se parecem com uns que nós estamos de acordo. ¿Sí? Y podría parecerse progresista. E até se parece progressista. ¿Sí? Pero vamos a ver que no lo es y por qué no lo es. Mas nós vamos ver que não é e vamos ver por que não é. Entonces, un libertario diría que cada persona tiene libertad absoluta de decir, comer, comprar, fumar. Então, libertário, ele diz que cada pessoa tem o direito ou tem a liberdade absoluta de dizer, comer, fumar, comprar, vender. Sí, aprender, hacer lo que quiera con quien quiera. Aprender ou fazer o que eles quiserem com quem eles quiserem. Siempre y cuando esta persona no le haga daño. Desde que essa pessoa não cause nenhum dano. Sí, y esta persona no hace daño a otra persona. E que não cause dano a outra pessoa. Y cuando hablan de daño, no hablan de pensamientos o sentimientos. E quando eles falam dano, eles não estão pensando em sentimentos ou pensamentos. Hablan de daño físico, material. Eles falam de dano físico, dano material. ¿Sí? Vive y deja vivir era el lema que ellos usaban. Então, esse viva e deixe viver é esse o lema. Entonces, ahora quiero que vayamos a ver cómo ellos ven el daño. Agora eu quero que a gente olhe para a forma como eles enxergam esse dano. ¿Sí? ¿Cómo ve el daño los libertarios? Como é que os libertários veem esse dano? Entonces vamos a citar una revista. Nós vamos citar uma revista. Es una revista de 1990. Que é de 1990. Revista de Estudios Libertarios. Que é uma revista que se chama Revista de Estudos Libertários. Por John Ospice. De John Ospice. Departamento de Filosofía de la Universidad de California del Sur. Departamento de Filosofia da Universidade de Califórnia no Sul. Entonces van a definir lo que significa el daño, ¿sí? Para ellos. Eles vão definir o que significa para eles o dano. Entonces tenemos daño número 1. Então, primeiro dano. Daño de asalto. Dano de assalto. ¿Sí? Y agresión. E agressão. ¿Se ve bien por ahí atrás? Dá para ver bem aí atrás? Entonces, daño de asalto y agresión. Eso es hacer daño físico. Então, dano é assalto e uma agressão. Seria dano físico. Daño físico directamente a otra persona. É dano físico que é incutido diretamente a outra pessoa. Ahora vamos a ir al segundo punto de cómo ellos ven el daño. Agora vamos para o segundo ponto de como eles enxergam o dano. Y tendríamos el daño. Nós teríamos o dano a lo que sería robo o bienes. Que seria roubo ou bens. Robo bienes, o sea, ir a tu casa. Ou seja, seria ir à sua casa.
y empezar a llevarse todas tus cosas começar a levar todas as suas coisas o romper todos tus objetos y materiales de tu casa. ou quebrar todos os seus objetos ou materiais que você tem em casa. Así que ya están viendo cómo ellos ven lo que es el daño. Então, vocês já começam a enxergar a forma como eles veem o que é esse dano. El tercer punto, O terceiro ponto, el daño lo van a ver ellos como violación de contrato. eles também eles enxergam o dano como uma violação de contrato. Entonces, ya hemos etiquetado cómo están viendo el daño. Então, nós já colocamos aqui como é que eles enxergam o dano. Entonces, ahora, si vamos al punto que hicimos el otro día, Então, se formos ao ponto que nós fizemos no outro dia, si yo tengo una empresa, se eu tenho uma empresa, si tengo una compañía y estamos vendiendo pasteles, por ejemplo, eu tenho um negócio e, por exemplo, estamos vendendo bolos, como Masterpiece Cake Shop, tal como a confeitaria Masterpiece, ¿sí? Y decidimos no venderles pasteles a una pareja LGBT, e nós decidimos não vender bolos a um casal LGBT, ¿sí? De acuerdo a esta definición de cómo los libertarios ven el daño, de acordo com essa definição de como os libertários enxergam o dano, ¿les estaría yo haciendo daño si yo decido no venderle un pastel? será que eu estaria causando algum dano se eu decido não vender esse bolo? Petiña, Petinha, ¿qué piensas? o que você pensa? Te repito, sí. Si yo tengo si tenemos una empresa, si yo tengo una empresa Se eu tenho uma empresa y vendo tartas, pasteles, e eu vendo bolos, y yo decido no venderte a ti un pastel porque tú eres una persona LGBT, e eu E eu decido decido não te vender bolos porque você é uma você é uma pessoa pessoa LGBT. LGBT. yo estaría haciendo daño a ti. Será que eu Será que estaria você certeza. causando causando um dano a você? você? De Com acuerdo. certeza. Ajá, bien. Sim. Sim. Pero de acuerdo a estas tres definiciones que hemos descrito cómo los libertarios ven el daño, Mas de acordo com essas três definições e como os libertários enxergam o que é o dano, porque no te estoy pegando, eu não Eu estou não te estou te afetando. afetando. ¿sí? No Eu hay não estou batendo em você, não há agressão. Sí, no te estoy robando, Eu não estou te roubando. no estoy, no tenemos un contrato. E nós também não temos um contrato. Aí eles, como são libertários, eles podem ter o direito de não fazer. Então, vocês, como são libertários, teriam o direito de não hacer la tarta. Ujú. Porque ellos están identificando que el daño no es el daño como lo veríamos nosotros. Então, eles estão identificando que eles não precisam fazer esses bolos, porque a forma como eles enxergam o dano não é a forma que nós enxergamos. Sí, yo no te estoy robando, E eu não estou te roubando, no te estoy agrediendo, também não estou te agredindo, no hay un daño físico hacia ti, não há um dano físico causado a você, ¿sí? Ni tampoco tengo un contrato. e tampouco nós temos um contrato. ¿Te das cuenta ahora cómo están pensando ellos? Agora você vê como é que eles pensam. Anciano Gabriel, creo que tiene una pregunta. Seria diferente de, por exemplo, negar a assistência médica numa emergência, que aí você sim afeta a pessoa, né? Seria diferente de negarle a uma pessoa a assistência médica em uma emergência, aí sí le afecta a la salud, o su bienestar físico. Es como no vender un pastel a alguien no hace mal a nadie, dicen, pero si es una emergencia de vida o muerte, digamos, así Así es. no puedes negarle la asistencia, ¿no? Gracias, Gabriel. ¿Se dan entonces cuenta cómo ellos están viendo el tema de lo que es el daño?
Então, vocês conseguem ver como eles enxergam esse tema de dano. Y el ejemplo que Gabriel también está dando, E com o exemplo que o Gabriel mencionou, Rose, ¿tenías una pregunta? Rosi, você tem uma pergunta? Entonces, ayer habíamos preguntado Então, nós ontem tínhamos perguntado si alguien recordaba lo que había pasado con el líder de los Proud Boys se alguém lembrava o que aconteceu com os líderes o líder dos Proud Boys. y cuando hablamos de que él había colocado una bandera confederada, había quemado otra. Quando nós falamos de que ele colocou uma bandeira e queimou a outra. Sí, entonces por tiempo no se pudo explicar bien Por causa de tempo, nós não conseguimos explicar bem isso, lo que había pasado en ese entonces, o que tinha acontecido nesse então, pero pienso que ahora hemos aclarado esta duda con respecto al daño. mas eu acho que agora nós já esclarecemos essa dúvida em relação ao dano. Pienso que lo siguiente que vamos a comentar va a hacer más sentido. Então, o que nós vamos comentar de seguida vai fazer mais sentido. Entonces, Enrique Tarrio, el líder de los Proud Boys, Então, Henrique Tário, o líder dos Proud Boys, fue acusado hace tiempo, foi acusado há algum tempo. y esto salió en los periódicos, en las noticias, Isso saiu nos jornais, nas notícias. y fue por robar y quemar una bandera de Black Lives Matter, E isso foi porque ele roubou uma bandeira e queimou a bandeira do Vidas Pretas Importam. y esto fue el 4 de enero. Isso foi em 4 de janeiro. Entonces, 2 días antes del... Esto es para poner en contexto. Isso para colocar num contexto. 2 días antes del 6 de enero, 2 dias antes de 6 de janeiro, ¿sí? Del asalto al Capitolio. do assalto a Capitólio, ¿Sí? Entonces estamos regresando 2 años hacia atrás. então nós estamos voltando 2 anos atrás. Roba una bandera de Black Lives Matter. Ele rouba... Estamos voltando atrás 2 anos? Sí, es 2020. Ah, ok. Es Uhum, el 20, el 4 de enero. ok. Uhum. Entonces roba una bandera de Black Lives Matter de una iglesia históricamente afroamericana. Então, ele rouba uma bandeira de uma igreja do Vidas Pretas Importam, só que é uma igreja historicamente afro-americana. La quema. Ele queima essa bandeira, ¿Sí? Y quiero recordarles que Enrique Tarrio no es un americano blanco. eu quero lembrá-los de que Henrique Tário, ele não é um americano branco. Tarrio había citado diciendo: E Tário dizia: denuncio la supremacía blanca, eu denuncio a supremacia branca, denuncio el antisemitismo, denuncio o antissemitismo, denuncio el racismo, eu denuncio o racismo, denuncio el fascismo, denuncio o fascismo, denuncio el comunismo eu denuncio o comunismo y cualquier otro ismo que tenga prejuicios hacia las personas por su raza, religión, cultura o tono de piel. Então, eu denuncio qualquer ismo que traga prejuízos às pessoas pela sua raça, religião, cultura ou seu tom de pele. Entonces, en cuanto a su etnia, Ou enquanto a sua etnia. él ha dicho: yo soy bastante moreno, Então, em relação à sua etnia, ele disse: eu sou bastante moreno, soy cubano, eu sou cubano. no hay nada de supremacismo blanco en mí. Não há nada de supremacia branca em mim. ¿Sí? Él nació en Miami Ele nasceu em Miami, y tiene descendencia cubana, ele tem descendência cubana, ¿sí? Y él está diciendo: yo no soy supremacista blanco, e ele está dizendo: eu não sou supremacista branco. que por lo que haya robado esta bandera de esta iglesia afroamericana, E por isso eu roubei essa bandeira dessa igreja afro-americana. porque se le está acusando de coger, coger esta bandera, Porque estava sendo Queimá-la. acusado de roubar essa bandeira, de queimá-la. ¿sí? Esta bandera de Black Lives Matter, pero, Essa bandeira do Vidas Pretas Importam, ¿sí? Y fue condenado, mas ele foi condenado. porque el juez le dice que sus intentos de mostrar remordimiento Porque o juiz disse que a sua intenção de mostrar remorso no eran muy convincentes ni genuinos. não eram muito convincentes e também não eram muito genuínos. Pero él se disculpa profusamente Mas ele se desculpa profundamente
en el tribunal y él insiste que hasta el día de hoy que se arrepiente E ele insiste até o dia de hoje que ele se arrependeu de haber tomado y quemado la bandera de Black Lives Matter, de ter roubado e queimado essa bandeira do Vidas Pretas Importam. porque él, fíjate cómo él dice, fíjense cómo él dice, Vejam o que ele diz. ¿sí? Él dice, a ver, bueno, él toma y destruye la propiedad privada Eu pego e destruo uma propriedade privada. y él dice que eso entraba en conflicto Ele pegou e tomou algo de uma propriedade privada e ele diz que isso entra em conflito con sus creencias libertarias. com as suas crenças libertárias. Así que si es libertario, Então, ser libertário, ¿qué dijimos o que nós dizemos con respecto al daño? em relação a dano? ¿Sí? No se toma la propiedad privada de alguien Você não pode tomar a propriedade privada de alguém y la quemas. e você também não pode queimá-la. ¿Sí? Esa iglesia tiene la libertad de ondear la bandera Essa igreja tem a liberdade de soltar a bandeira que quiera. Pendurar a bandeira que eles quiserem. ¿Sí? Según él, Mas, segundo ele, Henrique Tario, según él piensa que una iglesia blanca ele pensa que uma igreja branca podría ondear una bandera poderia colocar ou hastear uma bandeira confederada. ¿sí? Así que debería pensar que esta iglesia históricamente afroamericana Então, poderíamos pensar que essa igreja historicamente afro-americana debería poder ondear una bandera de Black Lives Matter. Poderia hastear uma bandeira de Vidas Pretas Importam. ¿Sí? Entonces, él se siente enfadado. Então, ele se sente enfadado, la roba y la quema. rouba a bandeira e queima a bandeira. Y él dice, él sabe que estuvo mal esa acción que está haciendo. E ele diz, eu sei que a minha ação ela não foi boa, foi incorreta. No por la igualdad, não pela igualdade, sino porque está entrando en conflicto mas porque está entrando num conflito con el libertarismo. com o libertarianismo. Rose. Então, nesse caso, ele está fazendo uma violação, ele está entrando numa propriedade privada e ele está como se roubasse, queimou, tirou a bandeira. E isso não é isso é um dano segundo os 3 pontos que eles têm como dano, que seria o assalto no caso, né? Sí. Y daño, robo, bienes también. Anciano Gabriel. Então, e também dos grandes ideais libertários é a liberdade de expressão. Eles mantêm esse ideal muito alto. Então, eu acho que ele, inclusive, feriu o direito de expressar-se através de uma bandeira, né, dessa igreja. Correcto, te he entendido. Sí, lo he entendido. Sí, exacto. Esa libertad de expresión. Então, para os libertários, eles têm um alto nível o fato de eles poderem ter essa liberdade de expressão. Que él tiene, ¿no? Sí. Daniel. Perdón. Eso quería hablar. Sí, no te preocupes. Entonces, sí, lo que está diciendo el anciano Gabriel, ¿no? Que también es otro punto más, era sobre la libertad de expresión que él tiene. Então, ponto a mais dos libertários seria essa liberdade de expressão que eles têm. Que dijimos al principio, de pensar, decir. Que nós mencionamos no início, que era de pensar, dizer, hacer, fazer. ¿Sí? Eso es lo que hemos definido como un libertario en sus acciones. Isso foi o que nós definimos como libertário em suas ações. Daniel. Qual foi a motivação inicial que ele queimou essa bandeira? Buena pregunta. Boa pergunta. Qual foi a motivação inicial para Henrique Tario ter queimado essa bandeira? Pergunta do Daniel. Por lo que he llegado a entender, o sea, en los artículos. Pelo que eu entendo pelos artigos. Sí, él
digamos que él quiere colocar lo que él quiere, ¿no? O sea, no ve esa bandera y no le gusta, la cambia. Ele quer colocar o que ele quer, porque ele vê essa bandeira, não gosta dela e quer mudá-la. ¿sí? Él se siente enfadado, Ele se sente enfadado, ¿sí? La roba ele rouba a bandeira y después la quema, e depois queima ela. ¿sí? Pero él no se siente, digamos, preocupado por lo que él ha hecho, Mas ele não se preocupa com o que ele fez. pero luego dice que está entrando en conflicto con sus motivaciones libertarias, Mas logo ele menciona que isso entra em conflito com as suas motivações libertárias, ¿sí? Que entraría el tema del asalto, onde nós teríamos a questão do assalto, el daño, robo, bienes. o dano, o roubo aos bens ou bens. Creo que ayer habíamos hablado que él en una manifestación está con grupos de Black Lives Matter. Nós já mencionamos que em uma das manifestações ele até estava com um grupo de Vidas Pretas Importam. Y quizás para algunas personas eso puede significar como algo chocante, Talvez para algumas pessoas isso parecia algo chocante, pero tanto Proud Boys mas tanto os Proud Boys como Black Lives Matter como Vidas Pretas están Importam, luchando por un mismo principio, eles estão lutando pelo mesmo princípio, que es libertad. que é a liberdade. Por eso tú puedes ver que ellos están unidos en ese mismo pensamiento. Então, por isso, você consegue ver que eles estão unidos nesse mesmo pensamento, Gabriel. Gabriel. Eu acho que sim vale pensar que essa organização dos Black Lives Matter, ela tem sido nas notícias, tem sido bastante polêmico, né? O papel que eles desempenharam. Tem que esperar traduzir, né? Porque eles sim foram acusados de serem uma organização de supremacia branca. Não sei se vocês lembram quando houve as confusões, essas manifestações de Black Lives Matter, que o Trump dizia que não tinha nada que falar contra eles e que eles esperem basicamente as ordens dele, né? Stand back and stand by, alguma coisa assim. Esperem e assistam, alguma coisa assim ele falou. Que todo mundo interpretou como uma aprovação a uma organização muito extremista. Então, eles não são apenas aí para defender a liberdade, mas eles provocam ativamente. Eles são uma organização muito agressiva. Eles eram como os guarda-costas de Trump, muitas vezes, ou de políticos da direita. Eles iam lá defender contra os manifestantes. Eles faziam como um corredor para que eles pudessem passar. Então, eles são muito radicais, eles são agressivos, né? Mas eles, quando são questionados, eles falam, não, liberdade de expressão, e cada um faz o que quer, né? Então, eles têm esses lemas que são muito difíceis de se discutir. Assim, só um comentário. Muchas gracias, señor Gabriel. Obrigada, Gabriel. Entonces, vamos a continuar. Então, vamos continuar. Queremos explicar por qué el libertarismo. Nós queremos continuar explicando por que o libertarianismo, Dijimos que este partido político era el tercero más grande de Estados Unidos. nós dissemos que nós falamos do porquê que eles são o terceiro partido político maior dos Estados Y Unidos. tiene un impacto increíblemente profundo en todo lo que estamos discutiendo. E tem um impacto profundo em tudo aquilo que nós estamos falando. Así que dijimos que el Partido Republicano, Então, nós dissemos que o Partido Republicano, él dirá libertad, eles vão dizer liberdade, sí, pero teníamos moralidad. mas nós temos moralidade. Y si observamos este espectro político que tenemos aquí, E se nós observarmos esse espectro político que nós temos aqui, tenemos la izquierda, nós temos a esquerda, tenemos la derecha, temos a direita, pero luego en el medio tenemos esta línea mas logo no meio nós temos essa linha. y en este lado, E desse lado, sí, abajo, aqui embaixo, colocaríamos libertarismo nós colocaríamos libertarianismo. y arriba autoritarismo.
E aqui em cima nós iríamos colocar autoritarianismo. ¿Sí? Y luego tendríamos libertarismo de izquierda, Logo nós teríamos o libertarianismo de esquerda, libertarismo de derecha, o libertarianismo de direita autoritarismo de izquierda y autoritarismo de derecha. e também o autoritarianismo de direita e de esquerda. El autoritarismo cree en más control O autoritarianismo, eles requerem mais controle, E têm mais y el controle, libertarismo cree más en la libertad. mas o libertarianismo acredita mais na liberdade. Entonces, si ustedes van a un espectro ideológico político, Então, se vocês vão para um espectro político ideológico, donde tengan la izquierda y la derecha, onde tenhamos a esquerda e a direita, y tengan un gobierno grande federal aquí e nós aqui tivemos um governo grande federal y un gobierno federal pequeño, e um governo federal pequeno, y tengan los demócratas y los republicanos, e nós tivermos os democratas e os republicanos, en estos lados tendremos tanto libertarismo como el autoritarismo. tanto de um lado como do outro, nós vamos ter autoritarianismo e o libertarianismo. ¿Sí? Autoritarismo. Obrigada. Así que el Partido Republicano dijimos que diría libertad y moralidad, Então, nós diríamos que o Partido Republicano, eles falam da liberdade e moralidade, y el Partido Libertario diría solo libertad. mas o Partido Libertário apenas diria liberdade. Entonces, necesitamos entender cuál es el corazón que late en cada una de estas ideologías. Então, a gente precisa ver qual é o coração que bate para cada uma dessas ideologias. Vimos que el ethos de la izquierda era la igualdad, Nós vimos que o ethos da esquerda é a igualdade, valoran la igualdad, eles valorizam a igualdade, pero cuando se chocan la igualdad con la libertad, ellos van a priorizar la igualdad. mas quando a igualdade e a liberdade choca, eles vão priorizar a igualdade. Pero dijimos que el lado contrario tiene lo opuesto. Mas nós dissemos que o lado contrário tem o oposto. Pueden decir que valoran la igualdad, Nós poderíamos até dizer que eles valorizam a igualdade, algunos de ellos lo hacen porque alguns o fazem y otros no, e outros não. pero cuando estas ideologías están chocando, su prioridad va a ser la libertad y no la igualdad. Mas quando essas ideologias elas chocam, a prioridade sempre vai ser a liberdade e não a igualdade. ¿Sí? Y el ala derecha prioriza la libertad sobre la igualdad. E a direita então prioriza a liberdade em vez da igualdade. Entonces vamos a ver tres grupos, Então vamos ver 3 grupos, pero vamos a ver ejemplos, ya que se pueden ver en diferentes situaciones. e vamos ver exemplos de como eles podem ser vistos em situações diferentes. Entonces, el primer grupo O primeiro grupo de personas de pessoas va a decir la igualdad importa, pero la libertad tiene que ser la base. Então, esse primeiro grupo de pessoas vai dizer, a igualdade ela importa, mas a liberdade tem que ser a base. ¿Sí? Hablan sobre la desigualdad en la paga para los hombres Eles falam da desigualdade do salário para os homens y las mujeres, e das mulheres, sobre los salarios en donde existe una brecha salarial, onde existe uma brecha salarial. ¿sí? Y eso no es bueno, E isso não é bom, pero eso tiene que venir o provenir de un cambio en donde la sociedad se cambia a sí misma. só que isso tem que vir de uma mudança onde a sociedade ela se muda a si mesma, Sin intervención gubernamental, sem uma intervenção governamental, sin aplicación de la fuerza o presión alguna, sem aplicação de força ou sem algum tipo de pressão ou opressão. porque la opresión gubernamental Porque essa opressão governamental o la fuerza impacta en las libertades de las personas. ¿Se dan cuenta? e isso impacta a liberdade das pessoas. ¿Sí? Y de las compañías para contratar también a otras, a las personas que ellos deseen Também as empresas de contratar as pessoas que eles desejam y lo que ellos deseen pagarles. e pagar o que eles quiserem a essas pessoas. Entonces la brecha salarial Então, a direita salarial, y existe, pero no es algo bueno. não. Então, a brecha salarial existe, mas não é algo bom. Luego tenemos un segundo grupo Logo, nós temos um segundo grupo que va a decir, no, no hay brecha salarial,
Eles vão dizer, não existe essa brecha salarial. ¿sí? La niegan Eles negam isso y que la desigualdad en realidad es un mito e que a desigualdade, na verdade, seria um mito. y que el feminismo es parte de una agenda de la izquierda Que o feminismo é parte da agenda da esquerda para suprimir y oprimir a los hombres. para suprimir e oprimir os homens. ¿Sí? Ahora vamos a ver el tercer grupo, Vamos agora para o terceiro grupo. que dicen sí existe la brecha salarial, Eles dizem, sim, existe essa brecha salarial, al igual que el primer grupo decía sí existe. tal como o primeiro grupo dizia que sim, existe essa brecha salarial. El segundo dijimos que decían no existe. O segundo grupo nós já vimos que dizia que não existe essa brecha salarial. Pero el tercero, al igual que el primero, va a decir que sí existe y que sí debería existir porque no creen en la igualdad. Mas a diferença é que o terceiro grupo diz que sim, existe essa brecha salarial e ela deve existir porque eles não creem nessa igualdade. ¿Sí? Van a decir que las mujeres deberían conocer su lugar. E dizem que as mulheres deveriam conhecer o seu lugar. ¿Sí? Entonces, el ala derecha, su ética central, Então, a ala da direita tem como ética central su ethos, o seu ethos, ¿sí? Es la priorización de la libertad sobre la igualdad. é a priorização da liberdade sobre a igualdade. Priorizan esto sobre esto. Eles priorizam isso ao invés disso. ¿Sí? Entonces, el grupo 1 Então, o primeiro grupo, se convierte en un lugar seguro ele se torna um lugar seguro para la ideología de los grupos 2 y 3. para a ideologia do segundo e terceiro grupo. ¿Sí? No sé si ha quedado claro. Não sei se ficou muito claro, Si no, volvemos a repetir esos tres grupos. senão nós podemos repetir esses três grupos. Sim? Sí, Podemos el primer repetir. grupo va a decir que la igualdad importa. Então, o primeiro grupo diz que a igualdade importa. ¿Sí? Lo vamos a colocar en pizarra. Nós vamos colocar aqui no quadro. Borrar aquí. Primer grupo. Dicen, la igualdad sí importa, O primeiro grupo diz, a liberdade sim importa. A igualdade sim importa. pero la libertad tiene que ser la base. Mas a liberdade tem que ser a base. ¿Sí? Pero voy a poner libertad, Eu vou colocar aqui liberdade. la base. Vou colocar isso como base, a liberdade. ¿Sí? Dice el primer grupo, sí, la igualdad importa, Então, o primeiro grupo diz, sim, a igualdade importa. pero la libertad tiene que ir primero. Só que La a base. liberdade tem que vir em primeiro lugar. A liberdade tem que ser essa base. Y ahora un ejemplo. E eu vou dar um exemplo. Ellos hablan de desigualdad Eles falam de desigualdade en la paga para los hombres y las mujeres, em relação ao salário para homens e mulheres sobre los salarios en donde existe esa brecha salarial, e de salários onde existe essa brecha salarial, y eso no es bueno, e isso não é bom. ¿sí? Ese era el ejemplo que habíamos dado. Esse foi o exemplo que nós tínhamos dado. Y otro punto interesante de este primer grupo, Outro ponto interessante desse primeiro grupo que si hay un cambio, tiene que ser de la sociedad, que se cambien a sí mismos. é que se vai haver uma mudança, tem que ser uma mudança da sociedade, porque ela precisa se mudar a si mesma. Pero sin intervención del Ma- gobierno, Mas tem que ser uma mudança sem intervenção do governo. ¿sí? Es así como piensa el primer grupo. Então é assim que pensa o primeiro grupo. Sin fuerza policial, sin presión Sem essa força policial, sem essa pressão, gubernamental, sem essa pressão governamental. ¿sí? Que ellos tengan la libertad de contratar E que eles possam ter a liberdade de contratar a quienes ellos quieran y que paguen lo que ellos deseen. a quem eles querem e também pagar da forma como eles querem. Eu acho que uma das ideias de existirem sindicatos, né, que lutam pelos aumentos salariais de certos grupos de trabalhadores.
Sindicatos em sindicatos que espanhol. agrupan, Ah, es sí, en español es lo sindicatos. mismo, sí. Entonces Gabriel dice los sindicatos que luchan por los derechos de las personas. Então, Gabriel mencionou sindicatos que lutam pelos direitos das pessoas, pelo aumento de salário. Sí, este grupo dice que sí existe la brecha salarial, Esse primeiro grupo diz que sim, existe essa brecha salarial, sí, pero que no, o sea, que debe haber, que la sociedad debe cambiar mas que a sociedade ela deve mudar, sin la intervención del gobierno, dicen. sem essa intervenção do governo. Sí, y entonces decimos que la brecha salarial existe, Então, y que no es algo bueno. nós dissemos que eles dizem que Isso é o segundo grupo. El primero. O primeiro. Então, existe sim essa brecha salarial, mas que não é algo bom. É como se fosse uma disparidade salarial. Hiato? Hiato de disparidade salarial. Entonces luego tenemos el segundo grupo Então, nós logo temos o segundo grupo que va a negar la brecha salarial. que vai negar essa brecha salarial. Sí, niega la brecha salarial Eles negam essa brecha salarial sí, y van a decir que la desigualdad es un mito. e eles vão dizer que essa desigualdade é um mito. ¿Sí? ¿Qué más dicen? O que eles dizem mais? Que el feminismo es parte de una agenda de la izquierda Que o feminismo faz parte da agenda da esquerda para suprimir a los hombres, para suprimir os homens ¿sí? Y oprimirlos. e também oprimi-los. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner... Eles dizem que eles negam essa brecha salarial, dizem que não existe essa diferença salarial e que o feminismo vem para oprimir esses homens. ¿sí? Ahora vamos al tercer grupo. Agora vamos para o terceiro grupo. El tercer grupo O terceiro grupo dice que sí existe brecha salarial, diz que sim existe essa brecha salarial, pero ¿cuál es su punto? mas qual é o ponto? Deve existir. Sí, debe existir, pero ellos se van a basar en que las mujeres Então, esse terceiro grupo diz que deve existir essa brecha salarial, mas eles vão se basear em que as mulheres deben conocer su lugar, su elas puesto. devem saber qual é o seu lugar, qual é o seu posto. Y también dicen, E eles também dizem, porque no lo dicen todo esto, porque no creen en la igualdad, e eles dizem tudo isso porque eles não acreditam na igualdade. ¿sí? ¿Se entendió el punto? ¿O hay alguna duda? Sí, Rose. Eu queria que a gente percebesse a importância do suprimir e oprimir. Traduzindo em inglês. Desculpa, obrigada. Pero em inglês, para que traduzcan em inglês. Ya. Entonces, el grupo 1, Então, o primeiro grupo, Continue. que dice que hay igualdad. Rose não havia terminado. Ah, perdón. Desculpa. Sí. Porque quando eles falam suprimir, eles estão querendo dizer que o feminismo quer acabar com os homens. Ujú. E oprimir, que é oprimir mesmo. Exacto, son dos cosas diferentes. Opresión. Para ver se a luz não está aberta ou se caiu. Se cayó. Sim. Es el vídeo. No, No, sí. estaba grabando. Entonces, el segundo grupo dice que el feminismo Então, o segundo grupo diz que o feminismo quiere suprimir quer suprimir y también oprimir e também quer oprimir o opresión hacia los hombres.
os homens. No creen en la igualdad, Eles não acreditam na igualdade niegan de que haya una brecha salarial. e eles negam que existe essa brecha salarial. El tercer grupo va a decir que existe la brecha salarial, Mas o terceiro grupo, eles dizem que existe a brecha salarial, pero no están de acuerdo con la igualdad. mas eles também não estão de acordo com a igualdade. Dicen que las mujeres deberían conocer su sitio, su lugar. E dizem que as mulheres deveriam conhecer o seu lugar. Entonces, el grupo 1 Então, o primeiro grupo se convierte en un lugar seguro para el grupo 2 y 3. se torna um lugar seguro para o segundo e o terceiro grupo. Por eso, ahora cuando vamos a gente como Enrique Tarrio, Por isso que quando a gente fala de pessoas como o Henrique Tário, que foi o que queimou a líder de los bandeira, Proud Boys, o líder dos Proud Boys, ¿sí? Que es una organización ultranacionalista de extrema derecha, solo para hombres, então essa organização, os Proud Boys, os Meninos Orgulhosos, é uma organização ultranacionalista de extrema direita e é só para homens. que él dice que él no es racista E ele diz que ele não é racista y él se enoja cuando se asocian a los Proud Boys e ele como un grupo de supremacía blanca. E ele fica chateado quando é associado a esses Proud Boys como um grupo de supremacia branca. Y los Proud Boys, E os Proud Boys, ellos, ¿qué hacen? Priorizan la libertad sobre la igualdad, o que eles fazem? Eles priorizam a liberdade ao invés da igualdade. ¿sí? Pero el ethos Mas o ethos que él defiende hace dos cosas. que ele defende faz duas coisas. Uno, Primeiro, crea un lugar seguro cria um lugar seguro para ideas mucho más feas, para ideias muito mais feias. sea que alguien niegue la existencia de la desigualdad, Seja que alguém negue a existência da igualdade, como el grupo número 2, como o segundo grupo, ¿sí? Por desigualdad. desigualdade. Ujú. Nega a existência de desigualdade como segundo grupo. Por ejemplo, la desigualdad racial que no existe en los Estados Unidos, Por exemplo, essa desigualdade racial que não existe nos Estados Unidos, o el grupo 3 o el punto 3, ou o terceiro ponto, que dice que sí hay desigualdad racial y debería ser así, que sim dizem que existe essa desigualdade racial, mas que deveria ser assim, y que no ven su adherencia al grupo 1 e que eles não veem a sua aderência ao primeiro grupo, y apoya y fomenta las ideas del grupo 2 y 3. e eles apoiam e fomentam as ideias do segundo e terceiro grupo. ¿Sí? Entonces, cuando los medios de comunicación Então, quando os meios de comunicação, casi siempre van a hablar del grupo 3, então os meios de comunicação quase sempre vão falar do terceiro grupo. ¿sí? Otro grupo también que Ancianates menciona son los camioneros, los Freedom Convoy, Um outro grupo que a Anciates menciona é o Freedom Convoy, que são os caminhoneiros, camioneros, Uhum. ¿sí? Que son los que controlan la seriedad de producción. que são aqueles que controlam a seriedade da produção. Y es ahí donde ponen la cámara los periodistas. E é aí que eles colocam a câmera dos jornalistas. ¿Recuerdan cuando la Ancianates hablaba de ese grupo? Não sei se Caminhoneiros? vocês lembram de quando a Anciates falou desse grupo dos caminhoneiros. ¿En dónde se centraban? Onde é Os que eles se periodistas. centravam, os jornalistas? ¿Recuerdan? Vocês lembram? Canadá. Canadá? Correcto. Eles se centravam neles, na revolta que eles tinham ali. Se centravam em si mesmos, na revolta que tinham. Vale, mi pregunta era los periodistas, ¿en qué se centraban A minha pergunta era os jornalistas, em que eles se Ah. centravam cuando estaban viendo a los camioneros? quando eles estavam vendo esses caminhoneiros? Eu quis dizer isso, que eles se centravam na revolta que eles tinham ali. En las revueltas. Sim, dos caminhoneiros. Vale, ¿alguien más quiere añadir? Alguém mais quer acrescentar? ¿Qué había en esas manifestaciones? O que havia nessas manifestações? ¿Qué banderas? Ahí está, dijo Daniel. Eles tinham as placas escrito liberdade.
Lo que pasa es que los medios de comunicación siempre se enfocan en el grupo 3, porque si ven una bandera neonazis ondeándose, se centran en ese punto, pero no van a la raíz de qué están luchando esas personas. Então, Este, os jornalistas sempre eles focam nesse terceiro grupo, porque quando eles veem essa bandeira neonazista, já é um foco de atenção para eles, só que eles não vão à raiz para ver o porquê dessas manifestações. ¿por qué están luchando? Y están luchando por la libertad. Pelo que eles estão lutando? Porque eles estão lutando por uma liberdade. Por eso se hizo el ejemplo de Enrique Tario, E por isso nós damos esse exemplo de Henrique Tario, de que lo involucran rápidamente diciendo es supremacista blanco. onde eles o colocam de imediato como sendo um supremacista branco. Obviamente que él hizo mal porque él estaba yendo en contra de sus principios libertarios. É óbvio que ele fez algo errado porque ele estava indo contra os seus princípios libertários. Pero el problema que tienen los medios de comunicación que siempre se van a centrar en el grupo 3. Mas o problema que os meios de comunicação têm é que sempre eles se concentram no terceiro grupo. Exacto. Muchas gracias, Abigail. Obrigada, Abi. Entonces, el 6 de enero, Então, a 6 de janeiro, las cámaras de los periodistas as câmeras dos jornalistas estaban puestas en el grupo 3. estavam colocadas sobre o terceiro grupo. Entonces, cuando vamos al 6 de enero, Então, quando a gente volta para 6 de janeiro, foi o ataque no Capitólio, ¿recuerdan? ¿Qué está se haciendo, vocês lembrarem. qué está haciendo el grupo 3? O que o terceiro grupo estava fazendo? Cuando están asaltando el Capitolio. Quando está acontecendo esse assalto no Capitólio, ¿Por qué ellos están luchando? por que eles estavam lutando? De novo, pela liberdade. Pela liberdade? Ujú. ¿Alguien más? Alguém mais? Eles dizem que as mulheres têm que ter os lugares deles. Com o assalto ao Capitólio. De uma certa forma, entra o que a Gay está falando, porque eles entraram também intimidando a jornalista mulher, mas também a Nancy Pelosi. Eles diziam, né, que não era o lugar dela e mais. Se dan cuenta todas las implicaciones que tiene el 6 de enero. Então, vocês conseguem ver as implicações que tem 6 de janeiro? Se eu entendi bem, esse terceiro grupo são aqueles que têm um pensamento muito extremo, né? Não, está no português. ¿Quieres que traduzca en español? Sí. Okay. Pero que yo entiendo es que el tercero grupo tiene ideas muy extremistas. Ou seja, quando você pergunta o que fez o terceiro grupo no 6 de janeiro, O sea, cuando preguntas lo que hicieron este grupo en 6 de enero, são aqueles que ameaçavam matar os políticos, né? son los Nancy que Pelosi, amenazaban matar los políticos, né? Que estavam destruindo objetos, que estaban destruyendo objetos, né? Colocando fogo, derrubando, invadindo os escritórios. colocando fuego, invadindo sus oficinas. Exacto. Ou seja, a cara mais feia dessa invasão é esse terceiro grupo. Entonces, la cara más fea de tercero grupo, la cara más fea de esta invasión sería el tercero grupo. Tercer grupo. Exacto. Y dijimos que este tercer grupo Entonces, priorizaba
nós dissemos que esse terceiro grupo priorizava la libertad sobre la igualdad, a liberdade sobre a igualdade. ¿sí? Y los periodistas se están centrando este tercer grupo, E os jornalistas, eles estão concentrados nesse terceiro grupo. ¿sí? Pero ahora sabemos que no solo deberíamos centrarnos en este grupo, Mas agora nós sabemos que não só nós nos deveríamos centrarnos, concentrar ou centrar nesse grupo, sino tenemos que centrarnos en todo este paquete, mas nós temos que nos concentrar em todo esse pacote. ¿sí? Tenemos que centrarnos también en el grupo 2 y en el grupo 1. Também nós temos que nos centrar no segundo e primeiro grupo. Entonces, ahora los libertarios valoran el derecho de todas las personas Então, os libertários, eles valorizam os direitos de todas as pessoas a vivir de la manera que elijan, a viver da forma que eles escolherem, siempre que no interfiera por la fuerza sempre que isso não interfira pela força en el mismo derecho de los demás a vivir de la manera que elijan. com os direitos das outras pessoas a viver da forma que eles escolherem. Así que una mujer tiene libertad, la libertad, el derecho a vivir de cualquier manera, Então, a mulher tem a liberdade de viver de qualquer forma por cualquier religión, ou com qualquer religião, ¿sí? De cualquier manera que le guste. de qualquer forma que ela gostar. Un hombre trans tiene lo mismo, O homem trans também tem o mesmo. o podríamos decir una mujer lesbiana tiene también lo mismo. Também puede hacer lo que poderíamos quiera. dizer que as mulheres lésbicas também têm esse mesmo direito. Elas também poderiam fazer o que elas quiserem, Incluso casarse. incluindo casar-se. Entonces dijimos que una posición libertaria sonaba progresista, Então, com tudo isso, pode até parecer que a ideia libertária ela é progressista. pero ¿ustedes piensan que es progresista? Mas vocês acham que é progressista? No. Não. Suena progresista, pero no puede ser progresista Isso soa progressista, só que não pode ser progressista, porque ¿qué hacen los libertarios? porque o que os libertários fazem? Priorizan la libertad Eles priorizam a liberdade sobre la igualdad sobre a igualdade. y hacen que eso suene hermoso. E eles fazem com que isso soe bonito. Entonces ellos van a apoyar a qué grupo, a quién van a apoyar también los libertarios. Então, a quem vão apoiar os libertários? Quem os libertários vão apoiar? Creo que alguien lo dijo ayer. Eu acho que ontem alguém mencionou isso. A la prostitución, ¿no? Sim, Matias lo havia mencionado. Então, eles vão também apoiar a prostituição. Que haga esa mujer con su cuerpo lo que quiera, Para que as mulheres façam com os seus corpos aquilo que elas quiserem. siempre que no dañe físicamente, Sempre que isso não traga nenhum dano físico. con una definición estricta de lo que era daño a otra persona. Isso com uma definição estrita daquilo que é um dano para outra pessoa. ¿Sí? Entonces tenemos armas, drogas, no intervención policial, Então, nós temos as armas, temos as drogas, temos a não intervenção policial, matrimonio gay, temos o casamento gay, ¿sí? La despenalización de las drogas, temos a despenalização das que drogas, no haya guerra contra las drogas, que não haja nenhuma guerra contra as drogas, que se proteja la libertad de religión, que seja protegida a liberdade de religião, que se desmilitarice a las fuerzas, que se Del orden. desmilitarizem as forças de ordem, ¿sí? La policía. que seria a polícia. Porque ¿qué tiene que hacer la policía si no se preocupan de que las personas lleven armas? Porque o que a polícia tem que fazer se não se preocupar com as pessoas tendo armas? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer la policía si no se preocupa de que las personas lleven droga encima? O que a polícia tem que fazer se não se preocupar das pessoas terem droga ou estarem vendendo droga? De lo que toman, de lo que dicen, de lo que venden. Daquilo que eles consomem, daquilo que eles dizem, daquilo que eles vendem. Pues la policía no tiene mucho que hacer, A polícia não tem muito para fazer. ¿sí? Así que pueden estar desarmados Então, eles até podem estar desarmados hasta cierto punto, até um certo ponto, van a estar muy en contra de la vigilancia del gobierno, e eles vão estar bem contra essa vigilância governamental. ¿sí? Entonces quieren esa desfinanciación o esa no intervención policial Então, eles querem que não haja essa intervenção policial, para aportar armas, para que eles drogas, possam ter armas, terem drogas,
Entonces, sabemos que el mensaje es muy progresivo. Então, nós sabemos que a mensagem ela é bastante progressiva. El mensaje fue progresivo cuando empieza a llegar, cuando empieza en Clamor de Medianoche, E ela se torna mais progressiva quando chega esse clamor da meia-noite. pero no llegó de golpe, Mas ela não chegou assim de repente. porque quizás si hubiera llegado de golpe todo, no lo hubiéramos aceptado. Porque talvez até se chegasse de golpe, quem sabe a gente teria aceito. Entonces, a medida que el mensaje se fue desarrollando, Então, à medida que a mensagem ela foi se desenvolvendo, ya habíamos visto decir a la gente cosas, nós ouvimos pessoas dizer algumas coisas, ¿sí? Nosotros hemos visto cómo Dios nos ha dirigido, nós vemos a forma como Deus nos tem dirigido, pero en un punto de la historia, só que em algum ponto da história, la gente empieza a decir que el matrimonio gay es aceptable en el movimiento, nós começamos a dizer que o casamento gay é aceite no movimento, que es aceptable en el reino de Dios, que é aceite no reino de Deus, ¿sí? Y ellos dicen, ¿por qué los líderes e as pessoas começam a dizer, por que os líderes no lo están diciendo? não estão dizendo isso mais abertamente? Y la gente, ¿cómo se sentía? E como é que as pessoas se sentiam? Defraudada. Elas se sentiam defraudadas. ¿Por qué nos está enseñando el matrimonio gay que es aceptable en el reino de Dios? Por que que está sendo ensinado que esse casamento gay é aceitável no reino de Deus? Sí, y la cuestión que ocurre en ese entonces, E a pergunta que surge desde então sí, es que ellos no cambiaron su posición política. é a questão de Deus não terem feito a sua mudança No política. hubo un cambio hacia el ala izquierda. Não houve uma mudança para a esquerda. Nunca renunciaron a la libertad por la igualdad E nunca essas pessoas renunciaram à liberdade pela igualdade. y se volvieron más abarcados con la libertad. E eles se envolveram ainda mais com a liberdade. Y más cuando se trataba de lo externo. Principalmente quando se trata do externo. Más conectados es este grupo con la libertad de lo que antes habían estado. E agora se tornam cada vez mais conectados com a liberdade do que haviam antes. Así que cuando se enseña al Edén, Então, quando a gente ensina essa linha do Éden ao Éden, se enseñó bajo el principio de la igualdad. isso foi ensinado com o princípio da igualdade. Pero ellos dicen libertad. Mas eles mencionam, esse grupo de pessoas menciona a liberdade. Entonces ese grupo decía que el matrimonio gay está bien Então, esse grupo de pessoas dizia tudo bem com o casamento gay y creían que estaban apoyando una posición de izquierdas, e acreditavam estar apoiando uma posição de esquerda, pero no lo están haciendo. mas eles não estão fazendo isso. ¿En qué posición se estaban colocando? Eles estavam se colocando em que posição? Gay. Gay. And so would you include people that say I can use makeup, I can do Botox, I can do what I want to with my body? Would you include them as libertarians, completely libertarians? They haven't done that shift over. Então, as pessoas que dizem eu posso usar maquiagem, posso colocar botox, posso fazer com o meu corpo aquilo que eu quiser, será que a gente também poderia incluir essas pessoas como libertários por não terem feito essa transição? Es una pregunta. É uma pergunta. Sí, porque el libertarismo también dice que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Sim, porque o libertarianismo diz que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Pero recuerden también que cómo ven ellos el daño también. Mas vocês também têm que lembrar de como eles enxergam o que é um dano. Porque también hay personas en el Partido Republicano, Porque também existem pessoas no Partido Republicano, sí, mujeres, mulheres, que también se maquillan, que também usam maquiagem, sí, pero no estarían de acuerdo con todo esto. mas que não estariam de acordo com todos esses pontos. ¿Sí hace sentido? Faz sentido? O incluso también en la izquierda, Ou também incluindo a esquerda. ¿sí? Y dicen, o sea, que priorizan la igualdad sobre la libertad, Eles dizem que eles priorizam a igualdade sobre a liberdade, luego en la práctica sí usarían elementos sexistas. mas na prática eles usariam esses elementos sexistas. Entonces, cuando vamos a los libertarios, Então, quando a gente vai para os libertários, sí, Gabriel. Entonces cuando vamos a los libertarios, que ellos dicen
hacer lo que tú quieras decir o lo que yo quiera con mi cuerpo, por eso ellos apoyan a la prostitución. Eles também dizem como o que vocês quiseram, digam o que vocês quiserem, façam o que vocês quiserem, e isso também vai de acordo com a prostituição, porque você tem o direito de fazer o que você quiser com o seu corpo. Porque no hace daño y se enfocan en este daño, Porque eles acham que isso não causa um dano e apenas se focam nesse tipo de dano. dicen no está haciendo un daño de asalto, de agresión, Porque isso para eles não seria um dano de assalto ou um dano de un agressão. daño físico que está haciendo esa persona. É um dano físico que está sendo causado a essa pessoa. Ahora tiene más sentido la imagen, está más clara. Está mais claro agora, Gabriel. Gabriel. Um curto comentário. Como eu entendo a diferença entre esquerda e libertários, com respeito a esses pontos que você anotou, seria como os libertários, eles toleram esses pontos, tá? E a esquerda, eles promovem, eles apoiam ativamente. Né? O libertário basicamente diz, ok, pode existir casamento gay, mas que eles lutem pelo direito deles, porque a sociedade precisa se organizar por si mesma. Tá? E a esquerda vai dizer, não, a gente precisa ativamente garantir e promover esse direito, porque eles foram negligenciados e desfavorecidos durante a história. Quer que eu traduza? Como eu entendo, a diferença entre esquerda e libertários é que os libertários apenas toleram, digamos, a um matrimônio gay. Al contrario de la izquierda que dice que sí, no es solamente tolerable, sino hay que apoyar porque han sido desfavorecidos durante la historia. Y mientras que los libertarios dicen, bueno, si quieren casamiento gay, que lo hagan, pero que la sociedad se resuelve y que ellos luchen por su derecho ellos mismos, pero no es algo que tienen que apoyar a la causa, digamos, activamente como la izquierda lo está lo haciendo, hace. exacto. Y cómo el gobierno interviene en la izquierda. E como também o governo iria intervir na esquerda. Muy buen punto. Entonces, cuando volvemos a estas personas Então, quando a gente se volta para essas pessoas que apoyan el matrimonio LGBT, que apoiam o casamento LGBT, ¿lo hacen por qué principio? fazem em que princípio? Lo están haciendo por el principio de la libertad, Estão fazendo pelo princípio da liberdade. ¿sí? Entonces, en los primeros meses del año 2020, Então, nos primeiros meses do ano 2020, es que ellos estaban abordando ese tema, eles estavam abordando esse tema, abordando el tema del LGTBQ eles estavam abordando o tema da comunidade LGBT desde una posición de la libertad. com uma posição de liberdade. Y desde el 2020, E desde 2020, ¿qué pasó con el movimiento? Tuvimos que esperar 18 meses o que aconteceu com o movimento? Nós tivemos que esperar 18 meses hasta que se volviera a abordar el mismo tema, até que esse mesmo tema pudesse ser abordado novamente, pero desde la plataforma de la igualdad. só que dessa vez com a plataforma ou a base da igualdade. Y eso llevó tiempo, E isso levou tempo. ¿sí? Pero esas personas querían apresurarlo y decir, vamos, hablen del matrimonio. Só que as Igualitário. pessoas, elas queriam apressar isso, queriam que fosse falado sobre esse casamento gay, esse casamento igualitário. Pero su enfoque estaba basado en la libertad. Só que o foco das pessoas estava baseado na liberdade. Pero el anciano Parminder y la anciana Tess Só que o ancião Parminder e a anciã Tess lo van a abordar, pero desde un punto de vista de la igualdad. vão abordá-lo agora no ponto de vista de igualdade. Creo, Future for America o al anciano Jeff, Eu creio que o Future for America ou o ancião Jeff, sí, él sabía que nosotros íbamos a apoyar a esas personas, eu sabia que nós iríamos apoiar essas pessoas. ¿sí? Y cuando se dio el mensaje de Clamor de Medianoche, E quando veio essa mensagem do clamor da meia-noite, muchas personas también sabían que en el movimiento íbamos a apoyar a LGBTQ. muitas pessoas no movimento também sabiam que a gente iria apoiar os LGBT.
pero Mas había que enseñarlo no desde la plataforma de la libertad, isso teria que ser ensinado não com a base na liberdade, ¿sí? Muchas personas se estaban colocando de este lado, porque muitas pessoas estavam se colocando desse lado, ¿sí? Pero no de este lado, mas não desse lado da igualdade na esquerda. ¿sí? Entonces, cuando la gente ve el libertarismo, Então, quando a gente vê o libertarianismo ¿sí? Como algo bueno, hermoso, progresista, como algo bom, algo bonito, algo progressista, realmente no lo es. isso realmente não é assim. Pero parece que lo pintan bonito. Mas parece, é como se eles fizessem com que isso se tornasse Sim. bonito. Pintan este cuadro hermoso Eles pintam esse quadro de forma y bonita. puede llegar a confusión a las personas, E isso pode trazer confusão às pessoas. hasta incluso ponernos a favor de ellos, decir, está bien, es correcto. Até nós nos poderíamos talvez colocar a favor dessas pessoas e dizer, está bem, está correto isso. Sí, pero no lo es. Mas não é assim. Entonces cuando alguien aquí en Masterpiece Cake Shop, Então, quando alguém aqui nessa confeitaria Masterpiece Cake Shop versus la Comisión de los Derechos Civiles de Colorado, versus essa comissão dos direitos civis do Colorado, y un empleado no quiere hacer un pastel de bodas, e empregado não quer fazer bolo de casamento ¿sí? Para un matrimonio LGBT, para casamento LGBT, ¿sí? Los libertarios, ¿con qué lado se van a colocar? os libertários vão se colocar de que lado? Porque van a apoyar su derecho a casarse, Porque eles vão apoiar, sim, o direito que eles têm a se casar. ¿sí? Que se casen, Sim, eles podem casar. ¿sí? Pero ¿cuál es el punto? Mas qual é o ponto? Porque aquí dijimos el Partido Republicano Porque aqui nós dizemos com o Partido Republicano que teníamos la libertad sobre la igualdad que nós temos a liberdade sobre a igualdade y el Partido Demócrata la igualdad sobre la libertad, e o Partido Democrata a igualdade sobre a liberdade, sí, pero vamos a encontrar al Partido Libertario mas nós também vamos ter esse Partido Libertário con una posición de libertad também com uma posição de liberdade. mucho más fuerte que el Partido Republicano. E eles têm uma posição de liberdade muito mais forte do que o Partido Republicano. Porque dijimos que los libertarios tenían una libertad pura. Porque nós já mencionamos que esses libertários, eles têm uma liberdade pura. Así que parece progresista, Então, isso pode parecer progressista, ¿sí? Solo decir, apoyamos el matrimonio igualitario, dizer nós apoiamos o casamento gay, pero no es necesariamente una ideología de izquierda, só que não é necessariamente uma ideologia de esquerda. ¿sí? Espero que se haya aclarado bien este punto. Eu espero que tenha sido bem esclarecido esse ponto. Íbamos a leer un artículo, Nós íamos ler artigo, pero creo que nos hemos quedado sin tiempo, mas eu acho que nós ficamos sem tempo. así que lo continuaremos en la siguiente clase. Então, na parte da tarde, na próxima aula, nós vamos continuar. Vale. Renilde, ¿quieres acompañarnos en oración? Renilde, você pode favor. orar por nós, por favor? Sim. Maravilhoso Deus de justiça, nós agradecemos imensamente pelos teus ensinamentos, porque sabes a hora certa e como nos deve ser passado os ensinamentos em que estamos descobrindo o vosso maravilhoso caráter. E tens nos mostrado que para tudo há um tempo certo, um entendimento correto, e que somos capazes de buscar, conhecer e termos o caráter de Cristo, nosso maior exemplo. Somos muito gratas e gratos pela sua paciência, pela sua misericórdia e piedade para conosco. E quero pedir por todos que estão acompanhando esses estudos ou que os acompanharão, para que se coloquem de forma consciente e
em reverência, em agradecimento e buscando cada vez mais entendimento para que continuemos no caminho que nos levará ao céu. Eu agradeço por tudo, pelos professores, por essa escola, por todos os alunos, por todos que estão acompanhando e que acompanharão, com sinceridade de coração. Agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém.